E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é André Carmelito e nesse vídeo eu vou mostrar aqui essa centralzinha de interfonia que é a Comunique 80 da Intelbras. Eu já tenho uns vídeos aqui no canal da Comunique 16, Comunique 48, de algumas outras centrais aí de interfonia. Agora eu vou fazer esse videozinho dessa Comunique 80. A única coisa que eu peço aí pessoal, por favor, é que dê um like no vídeo e se inscreva no canal para ajudar a gente, tá bom? Essa Comunique 80, então, como o nome já diz, ela é para 80 pontos ou 80 ramais. A gente pode traduzir para 80 apartamentos, 80 casas, enfim, 80 pontos. Só lembrando que aí a gente já deve contar junto os porteiros externos, né? Então não é 80 pontos só para apartamentos, por exemplo. Você tem que subtrair daí os porteiros e eventualmente se tiver salão de festas ou porteiros de blocos, né? Porque imagina lá um bloco com 16 apartamentos. Tu vai ter o porteiro de entrada geral no condomínio e o interfone, o porteiro que fica na entrada do bloco, mais os 16 pontos. Então esses são números que se deve levar em conta na hora de fazer um projetinho. O pessoal acaba esquecendo e às vezes dá na trave. Então é 80 pontos no máximo. Então eu vou abrir ela aqui. Tanto a tampa como a carcaça e algumas coisas segue o mesmo padrão das outras centrais. Quem já trabalha aí, já está acostumado, vai ver que é a mesma coisa. Por exemplo, a própria fonte dela aqui. Aqui na fonte de alimentação a gente vai perceber que é a mesma fonte, por exemplo, ó, da CP48, CP112, Comunique 16 e Comunique 48. É a mesma arquitetura de hardware, os mesmos componentes, mesma tensão. A placa base dela está aqui. Outro erro que o pessoal deve ficar atento, porque acabou acontecendo até com um amigo meu aqui, o Luciano, concorrente e amigo. Ele acabou comprando a central e pegou as placas da Comunique 48, achando que era compatível, mas não é. As plaquinhas dessa central aqui, cada placa é para 16 ramais. Então a da Comunique 48, que em teoria caberia cada um aqui, ó, não vai dar certo. Tem que ser da Comunique 16 mesmo. A placa dela, a placa de ramal. Existe a balanceada e a desbalanceada. Não tem placa de serviço, ou seja, se tu quiser instalar linha tronco, como algumas outras centrais de portaria maiores, essa aqui não é possível. Então esses slots, aqui é para o ramal 01 até o 16, e aqui sucessivamente, ó, o 17 até o 32, 33 até o 48, 49 e 64 e por fim 65 até o 80. Então começa daqui, ó, desse sentido daqui para cá. Aqui os primeiros slots é da primeira placa do ponto 01 até o 016. Aqui está toda a placa base, conector da fonte. Aqui tem uma bateria que serve para manter a memória de algumas programações, alguns serviços dela aqui. Depois disso a gente tem aqueles dois jumpers lá que é bem característico, que é o prog 1 e prog 2, que serve para fazer o reset e algumas outras programações. A gente tem aqui o conector USB. Esse conector USB ele serve para programar a central via software. A Intelbras disponibiliza o terminal programador que é gratuito. Você só faz o download dele do site lá do fabricante. É o mesmo cabinho tipo B que a gente usa em impressora, o mesmo cabo. Então só vai o cabinho aqui e a outra USB vai na tua máquina, notebook ou computador. Ele não precisa de conversor, nada, ao contrário de alguns outros modelos. Esse modelo você programa direto com esse cabinho. Aqui tem alguns burners. E para que serve esses burners? Esse aqui é um botão de emergência, por exemplo, se tu quiser ligar numa portaria. Esse comum é bem interessante. Ele serve, igual às outras centrais, para tu utilizar um fio comum para todos os apartamentos. Por exemplo, vai utilizar aí a infra de um interfone analógico antigo, um TVA, um HDL. E eles já são comuns, né? Tem o chamada e tem o 1 e o 4, que é o comum lá no HDL, por exemplo. Tanto pode usar aqui e o outro sai da plaquinha. Tem que ser plaquinha desbalanceada para poder usar esse serviço. Depois a gente tem esse outro burner aqui, ó, onde diz menos 30 e mais. Então, ou negativo ou positivo. Esse 30 volts serve para alimentar os porteiros externos, que é o XPE 48. Ela aceita até 2 XPE. Então a gente os alimenta por aqui. O XPE 1013, por exemplo, pode ser o FIT, o XPE 1013ID Plus ou o XPE 1013ID, enfim, eles não precisam dessa tensão aqui. Aí é uma outra situação de alimentar o porteiro lá no cliente. Pode ser 220 ou 12 volts, mas essa alimentação é só e exclusiva para o XPE 48 e ela aceita até 2.
Até onde eu sei, a Intelbras tirou de linha o XPE48, até onde eu ouvi falar. E aqui é o conector de terra, né, o aterramento. Porém, não há necessidade de se trazer um fio do aterramento até aqui, porque aqui na própria tomadinha, no cabo de alimentação dela, já existe aqui fase neutro e o terra, né? Então a tomada estando aterrada já é o suficiente, porque ele já faz aqui uma derivação da própria fonte aqui, ó, esse cabo ele vem por baixo aqui e entra nesse conector. Então não precisa. A placa dela, eu vou mostrar uma plaquinha só aqui desbalanceada. Essa é a placa, é a mesma placa, por exemplo, desbalanceado da CP112. Essa aqui é uma plaquinha desbalanceada e é para 16 ramais. Aqui é um lado da placa e aqui o outro. Os conectores é padrão, não há como ligar invertido. Então imagine, hipoteticamente, eu não vou abrir as outras plaquinhas da central, mas vamos imaginar que a gente vai instalar só 16 ramais. Então a gente vai vir aqui. Vamos usar esse primeiro slot aqui, que das primeiras 16. Só há uma forma de conectar, porque se tu inverter não vai conseguir realmente. E é só espetar aqui, ó. E ela já está espetada, então, na placa base, nos seus slots. A partir desse momento, a gente já tem 16 ramais aqui para poder fazer as ligações com a rede para ir até o ponto onde desejamos, né? Um apartamento, um porteiro, um salão de festas, enfim. O conector é aquele conector padrão de engate rápido. Deixa eu mostrar aqui, que acompanha. Todas as centrais ali de portaria e as telefonias também, as impactas, utilizam esse padrão de conector aqui. E cada conector é constituído de duas partes. Esse acrílico transparente e essa outra parte aqui. Aqui é onde entra a fiação. Então, cada conectorzinho desse é para 2 ramais, ou seja, 2 pares de cabo. E é bem simples, a gente não precisa descascar o cabinho lá, o CCI, o cabo de rede, o cabo que for utilizar. É só inserir ele aqui até essa distância, que aqui já existem os terminais, os contatos metálicos, que eles vão cortar a proteção ali, o isolante, a capinha do fio, e já vão chegar até a parte condutora do cobre, o alumínio ou qualquer outro material do cabo. Então a gente insere aqui até ouvir o primeiro estalo. Não precisa exercer muita força aqui, ó. Imagine que até 50%, vamos dizer assim. Aí a gente insere a fiação aqui, aí termina de pressionar com o alicate. A fiação ela tem que encostar até aqui, no final não pode sair. É bem simples. Até já tenho um vídeo com mais detalhes desse conector e desse tipo de placa aqui no canal. Aí uma vez espetado aqui, a gente espeta aqui na placa na posição. Começa por aqui, pessoal, ó. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08. Então de 1 a 8 aqui e daí do 8 ao 16 nessa posição. Então ligamos os dois primeiros, é só a gente espetar lá. Aqui só temos que entender o seguinte. As duas primeiras posições, como eu já falei, é o ramal 1 e as duas segundas o ramais 2. Então só temos que espetar aqui nessa sequência para não se perder. Quando utilizamos, por exemplo, o fio comum, que é ligado aqui, ó, o comum de todos eles vem aqui, a gente utiliza apenas uma das saídas. Aqui onde é duplo, a gente utiliza só um de cada ramal. Então vai vir com 2 fios. Isso quando utilizamos lá no cenário a ligação comum. Eu vou pôr uma imagem aqui do manual para poder entender melhor. Quando utilizamos a fiação comum, a gente utiliza aqui um fio para cada ramal, em cada posição. Cada conector desse a gente utiliza apenas 2 fios. Se não utilizarmos o comum, então será 2 pares, ou seja, 4 fios. Essa é a forma de ligação física aqui da fiação na central. E a gente vai fazer isso para todos os ramais, né? Todas as posições. E as outras placas seguem o mesmo padrão. Tu vai espetando aqui de acordo com o teu cenário aí. Imagine que você precisa de 64 ramais. Vem até aqui, os 80. Não necessariamente precisa usar os 80, por exemplo, 79. é uma opção, né? Aí você faz na sequência aqui. Sempre começando de lá, começando daqui para cá. Desse slot para cá e lá de cima até o último aqui. Então é a forma de se ligar os ramais aqui. Aqui a gente pega somente a alimentação para o XPE48. O sinal de ramal dele, obrigatoriamente, você deve escolher uma dessas posições aqui. Qual é o meu padrão que eu faço nas instalações? Eu vejo qual é a quantidade de porteiros que vai ter no prédio e sempre gosto de utilizar as primeiras posições para porteiro. É o meu padrão. O manual não fala nada disso. Eu decidi fazer assim. Acabou os porteiros, eu verifico se há salão de festa. Então o próximo é salão de festa. Se independente se tem 1 ou 2 ou mais salões ali no teu cenário. Depois tu pergunta se tem um escritório. Normalmente, conforme o condomínio, há uma administração interna ali e você liga o escritório.
Porém, tem que ressaltar o seguinte, alguns condomínios existem os porteiros físicos, que são os porteiros eletrônicos, né? XPE 48, XPE 1013, e existe um porteiro pessoa, ou um zelador, onde tem uma guarita, verifica se vai ficar um ramal lá, aí começa assim, ó, os porteiros físicos, o próximo, antes do salão de festas, é o ramal de portaria, onde normalmente está a pessoa, fica no horário comercial, por exemplo. E aí na sequência as casas, os apartamentos. É o padrão que eu utilizo aí para instalar. Agora eu vou mostrar como fazer o download do software ou terminal programador ali do site da Intelbras, instalar na máquina e como acessar as programações dela. E o cabo, como eu já falei, é esse cabinho de impressora. E aqui é só espetar ele. E a outra extremidade a gente liga na nossa máquina, né, computador ou notebook. Porém, a central deve estar energizada. Eu vou utilizar o cabo de força dela, que é o padrão também. E com certeza não há como ligá-lo errado. Até já vou ligar aqui na régua. Já acendeu aqui o LED da fonte. Começa a piscar alguns LEDs aqui da placa base, ó, verde. Eu vou pôr do início aqui. Eu vou tirar da régua de novo. Apagou. Agora eu vou ligar. Olha só, piscou os dois simultaneamente. Começou a piscar. Acendeu o LED 1, LED 2. E agora fica numa cadência ali de aproximadamente 1 Hz. O LED 2 está piscando, indicando a operação normal da central, tá vendo? Então nesse momento a central já está pronta para utilizar. Não precisa fazer programação nenhuma até esse ponto. O que a gente precisa programar então é o número dos apartamentos, dos blocos, aquela coisa toda. Então eu vou primeiro ao Note para a gente poder baixar o software. Abrir o navegador qualquer e acessar o site do fabricante, que obviamente é a Intelbras, né? Uma das opções aqui dentro do site é vir em Faça Sua Busca e só digitar aqui o nome da central, Comunique 80. Ela até já carrega pra gente aqui a opção ver produto. Tá aqui a central. Agora tem algumas informações, ligações gratuitas e sigilosas entre os apartamentos, função pânico e comunicação via USB. Então aqui tem um monte de outras informações. Os terminais internos, que é o TDMI 300. Esse aqui normalmente a gente se utiliza na portaria, zeladoria ou uma pessoa que fica lá com o porteiro. Esse é o XPE 1013 externo. E aí tem o 48 que eu acho que nem aparece aqui. Esse aqui é o tecla única e esse aqui é o normal. Então nem aparece aqui mais o XPE 48. Então a gente vem em arquivos para download. E aqui a gente tem algumas informações. E o que eu vou baixar é o software terminal programador. Mas tem o manual dela também. Algumas coisas aqui, ó, de informações e ficha técnica. Mas eu vou baixar só o software terminal programador. Eu venho aqui na opção download. E ele já começou a fazer o download aqui do arquivo que está compactado no WinRAR. Ele é leve, não demora muito. Eu venho aqui e mostrar numa pasta, mas por via de regra normalmente o navegador direciona para a pastinha downloads. Eu vou extrair. Tem que tomar cuidado que alguns antivírus eles bloqueiam. Vamos ver se vai dar algum problema aqui no meu antivírus. Não acusou nada, então aqui passou. Agora vamos instalar. É só dar 2 cliques aqui e só ir confirmando, ó, a tela de boas-vindas da instalação. Próximo. O local onde vai ficar, se a gente quer alterar, eu vou dar um próximo. Este software será instalado, barará, barará, né? Então eu não mudei nada, só iniciar e aguardar. Mais uma vez, às vezes nessa hora ou na execução do terminal, o antivírus começa a avacalhar, então tem que tomar cuidado com isso. Aqui ele vai vir nessa tela que é para instalar o driver da comunicação USB. Vamos em avançar e concluir. Terminal programador Intelbras foi instalado com sucesso. Executar o terminal programador? Não vamos executar. Só desmarcar e dar um próximo e sair, porque aqui tem algumas informações que eu não estou interessado. Então vamos sair. Pode fechar aqui, fechar tudo agora. E aqui está o ícone dele. Vamos executar agora. 2 cliques. E olha só, esse aqui é o mesmo terminal programador da central coletiva, né, que são os colectives, e as centrais normais. Eu venho aqui na opção centrais e aqui já apareceu todos os equipamentos que até o momento eu consigo programar com esse software, que são a CP48, CP112, CP192 e CP352. E aqui à direita as Comuniques 1648 e Comunique 80. Só que tem que tomar cuidado, ó, que se tu tiver com a CP 48 ou Comunique 48, você tem que escolher a opção correta, porque senão dá erro na programação. Aqui eu vou selecionar Comunique 80.
Essa telinha que vai abrir, que abre automaticamente, é a configuração da comunicação. Quando você liga a central aqui, ele emula uma porta de comunicação serial. Veja que aqui para mim está aparecendo porta com 8. Porém, não é essa porta aqui, porque eu não liguei o cabinho USB da central ainda no meu notebook. Vou fazer isso agora. Eu vou escolher qualquer porta USB aqui. Ok, já reconheceu. E apareceu aqui, ó, configurando um dispositivo. Estamos configurando MCU virtual com demo, que é a porta virtual ou serial virtual de comunicação aqui. Ok, seu dispositivo serial com 12, tá vendo que já apareceu até o número aqui? Está configurado, está pronto para ser usado. Eu vou apertar, nem precisava ter selecionado ali. Porém aqui ainda está marcado com 8, né? Agora eu venho aqui e não apareceu a opção com 12. Então eu vou cancelar aqui. Posso até fechar. Vou fechar todo o softwarezinho, só para ter certeza que não vai dar erro. Vou abrir novamente. Vou na opção centrais. Seleciono a central que eu quero, que é a Comunique 80. Então veja que agora já apareceu aqui, ó, automaticamente porta de comunicação com 12. E a com 8 continua ali. Então eu vou selecionar com 12 e vou dar um confirmar. Porta de comunicação aberta com sucesso. Ok, e já estamos na tela de programação. Há duas situações possíveis aqui. Se a central já foi programada alguma vez, a gente vem aqui na opção receber dados do equipamento. Você deseja realmente buscar os dados do equipamento? Sim. Ele começa então a carregar as informações da central. Ok, então ele já buscou as programações. É só dar um ok aqui. E aqui nesse lado esquerdo é que está toda a configuração do sistema. Por exemplo, qual é o ramal de portaria. A gente pode selecionar qualquer um deles. Mas veja que de fábrica vem 201, 202, 203 ou nenhum. Ramal exclusivo de BINA para identificação. Ramal número flexível daqui do primeiro ramal de portaria. Pânico, ramal porteiro XPE48 quando existe. Senha de configuração. INIB chamada de ramal físico, que é aquele número 200, 201, 202, enfim. Depois a gente tem aqui, ó, configuração. Como eu alterei, ele está dizendo assim, ó, deseja confirmar as alterações realizadas, eu vou dar um não. Se a gente quer confirmar, tem que vir aqui antes. Então não. Vou tentar aumentar essa barrinha aqui. Não aumenta. Aqui a gente só gira. Ó. Configurações gerais dos ramais. Hot portaria. Ou seja, todos os ramais vai ligar direto para a portaria. Porteiro, aqui de fábrica veja que veio 202 como porteiro. Podemos desmarcar. Hot ramal, eu alterei. Deseja confirmar as alterações realizadas? Sim. Hot ramal, qual ramal vai ligar para onde? Tá vendo? Para onde que você quer. Retirou do gancho, ele liga direto para aquele ramal. Ou hot portaria, tu vê qual é o ramal de portaria e seleciona aqui. Próxima opção aqui, ó, configuração de numeração flexível. Aqui é onde a gente vai adequar a numeração de acordo com a necessidade do cliente. Ou seja, vamos na opção individual. A primeira posição ali que eu mostrei da primeira placa vem como 94. Mas vamos imaginar que eu quero deixar ele assim como porteiro 100. Que eu gosto de utilizar o número 100. Se tiver um segundo porteiro, 101. Salão de festas. Você pode continuar na sequência, desde que não conflite com o número de apartamentos ou bloco. Aí, aqui seria, por exemplo, o apartamento 10. Apartamento 11. 21. 22 e assim sucessivamente. Este número flexível é igual ao do ramal 206, porque eu fiz o mesmo número aqui. Então vamos fazer 22. Beleza, ele já me tinha avisado um erro, por exemplo, eu selecionei o mesmo número aqui, eu nem tinha percebido, ó. Ele já me disse que é igual, então eu tenho que mudar. Beleza, então aqui eu posso ir alterando o número individual de cada posição. Veja, da placa 1, placa 2. Se eu quiser as outras placas, ó, placa 3 e 4, veja que não tem nada programado, e 5. Então, eu posso selecionar por placa, dar o número que eu achar necessário para cada apartamento. Vou dar um cancelar. Tem a opção sequencial, então vem aqui e seleciono 201. Flexível inicial em 100. Quantidade de apartamentos, 16. Gerar. E olha só, 100, 101, 102, 103, ele já gerou para mim sequencial. Particularmente eu não uso essa opção, eu gosto mais da opção aqui individual. Eu vou lá e faço como eu quero. Também tem a opção automática aqui, você altera
as configurações que você quer, por exemplo, a partir do 200, 203, 204, a partir do qual que você quer, número de apartamentos por andar, 4, número de andares do prédio, 4, eu quero isso a partir do 205. Flexível do primeiro apartamento do primeiro andar, 10. Flexível do primeiro apartamento do segundo andar, 20. Só com isso eu vou em gerar, 42, 43, 41. Então aqui ele monta a sequência automática, né? Não vou salvar. Automática com blocos, quando há blocos aí no condomínio, no seu cliente. Nesse caso eu nem vou montar, mas quando há, por exemplo, 4 blocos. Então você tem que criar o bloco 1, bloco 2, número do bloco 1. Você só vai alimentando aqui com as informações ali e ele faz automática. Como eu falei, eu gosto muito do individual, que eu faço um mapinha de qual posição aqui da placa é cada bloco, ou cada apartamento, ou salão de festas, ou porteiro. Fica mais fácil para mim poder me localizar depois. E apagar também. Configuração por ramal. Por exemplo, identificação, o número, flexível, se ele é hot portaria, o tipo dele, se é ramal de portaria, ramal exclusivo de Bina, ramal de pânico, ramal normal, ramal de porteiro XPE 48. Eu posso fazer aqui, ó, selecionando o ramal físico e o número flexível que eu quero, por exemplo, 100, né? Então eu vou cancelar. Informações gerais, informação do sistema, informações sobre os ramais. O que quer dizer isso? Se tem alguém conversando, um porteiro, alguém retirou do gancho, ele me aparece aqui. Isso é muito bom, é uma opção interessantíssima, porque muitas vezes o pessoal liga a fiação sem ter marcação nenhuma e vai descobrindo quem é quem. Então isso aqui ajuda bastante para poder programar os números depois. Eventos de acesso e relatórios aqui, uma série de relatórios que você pode salvar ou fazer download. Relatório de ramais, de programação, de eventos de acesso. Aqui, ó, nesse i também a gente pode vir aqui, ó, informação sobre os ramais. Todos os ramais da central estão no gancho, não tem ninguém em conversação. Então, se tiver alguém conversando, aquela mesma situação, ele mostra aqui. Se tu liga para um apartamento, ele te mostra qual que atendeu lá. Aqui a gente transmite para o equipamento. Aqui a gente reseta, então tem que tomar cuidado. Aqui a gente salva os dados do sistema. E aqui é a configuração de comunicação, que é aquela porta com ali que devemos selecionar no início. Isso aqui, ó. Então, como já está selecionado, não preciso mexer aqui. Também há algumas opções para você salvar. Por exemplo, tu programou todo o cliente e quer salvar esse banco de dados para eventualmente dar problema, você tem salvo. Isso é muito interessante, é uma boa prática de programação. Então você programou, transmitiu para a central, que para transmitir é por aqui, ó. Você, para transmitir é por aqui, nessa opção enviar dados ao equipamento. Você deseja realmente enviar os dados ao equipamento? Sim. Agora ela vai começar a carregar toda a programação que foi feito para a central. Aí a gente salva isso. Um dia, se der problema nessa central ou qualquer outro problema que se tenha que resetar, você já tem salvo no computador. Enviou. Operação realizada com sucesso. Então a gente pode vir aqui, ó, salvar como, e a gente vai digitar o nome do cliente. Cliente X. Pode pôr a data também, né? Tal. E salvar. O dia que a gente quiser carregar, a gente só vem aqui, arquivo, abrir, faz a comunicação primeiro, né? E a gente procura numa pastinha, cria uma pastinha só para isso, onde você vai jogar todos os teus clientes ali e procura onde que está esse cliente, aonde que você deixou ele, ó, cliente X, tal, abrir, ele vai abrir toda a programação, não precisa você refazer. Nesse caso, como eu não fiz nada aqui, ele não vai abrir nada, né? Eu não alterei, só fiz aqueles exemplozinhos ali, nada demais, e aí ele vai carregar a programação atual do teu cliente lá. Então, abrir dados do sistema, salvar dados do sistema, aqui é um novo, selecionar novo. Então, seria esse a parte de programação. Então, eu uso muito o individual, que é o que eu mais utilizo. Algumas configurações por ramal. Aqui, para selecionar se tem porteiro XPE 48, é obrigatório. Por exemplo, aqui na primeira posição, eu tenho que vir aqui e marcar. Se é o XPE 1013, eu só faço ramal de porteiro aqui. Quando o ramal é o ramal de portaria, onde há uma pessoa, você tem que selecionar. É obrigado. E daí transmite isso e a central já está funcionando. E essa opção aqui também é muito legal para a gente verificar, monitorar quem está utilizando, para poder tirar problemas, identificar o que está acontecendo, se tem legal, se tem ramal ligado errado, se há ligação errada de apartamento ou se há apartamentos invertidos, né? Ou seja, trocados. Então é isso que eu gosto de fazer.
Então a parte de programação é isso, instalação do software e a parte de habilitar aqui a comunicação, buscar as programações, alterar e aí sim enviar para a central. Olha só o comportamento desses LEDs a hora que eu busco a programação ou a hora que eu transmito a programação. Olha só como é que fica ali a cadência do LED 1. E o LED 2, veja que ele está piscando normal, muito próximo da cadência normal, e o LED 2 fica intermitente, tanto quando eu busco a programação como quando eu transmito também. Então é isso aí, pessoal, só queria mostrar a central aqui, como se programa, utilizando o terminal programador do próprio fabricante ali. Não mostrei nenhuma configuração específica, somente os acessos geral ali dela, né? Eu vou fazer um vídeo em campo programando lá específico um ramal, por exemplo, quando tiver instalado. Mas nesse momento era só para mostrar o equipamento mesmo e mostrar como é que faz a primeira intervenção nela. A única coisa que eu peço aí, por favor, é que dê um like no vídeo e se inscreva no canal para ajudar a gente. Muito obrigado e até um próximo vídeo.